Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, episódio 27. Fome e sede de justiça. Baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, e Lucas, capítulo 6, versículos 2 a 26. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, erguendo os olhos para seus discípulos, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Comentários. Recomeçamos nossa história relembrando que o amado Mestre Jesus havia subido ao monte com diversos discípulos e simpatizantes, onde, após uma noite intensa de vigilância, isto é, meditação e orações elevadas a Deus, fez uma escolha dos 12 mais capacitados a manter e disseminar suas mensagens de renovação e de amor. Isto não significava que seriam perfeitos ou modelos a serem seguidos pela humanidade, mas sim aqueles cujos corações estavam dispostos realmente a aprender a arte de ser feliz e livre pelo amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir. Logo em seguida, ao descer, defronta-se com multidões vindas dos 4 cantos das regiões próximas e distantes, que em sua maioria vieram atrás do Jesus exorcista e curador gratuito, embora uma grande parte, curiosa por sua personalidade, reconhecia nele um profeta maior do que seu contemporâneo João Batista, ou até mesmo maior que os profetas do passado, como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, e talvez maior até que o santificado Moisés. Outros apenas acompanhavam seus passos entre a dúvida e curiosidade, entre a expectativa e a esperança de dias melhores. Era realmente uma figura que despertava interesse e sensações diversas em quem com ele se encontrasse. A arte de amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir não é fácil, pois os embates do dia a dia revolvem como um tsunami as águas mentais que deveriam ser plácidas e reluzentes como um espelho a refletir a luz da lua. As lutas interiores que acontecem no interior do coração humano são de profunda relevância, pois o indivíduo em luta interna transita da treva para a luz inúmeras vezes em frações de momentos, ao sabor das emoções acalentadas
ou repelidas. Tudo pode acontecer para promover o desequilíbrio interno. Um fato, uma palavra, um gesto, uma comparação, uma competição. Este mundo é um palco onde os atores estão postos lado a lado com desafios à paciência, tolerância, crença no amor, nos valores éticos, ao mesmo tempo em que as evidências do egoísmo, narcisismo, orgulho, vaidade, abuso de poder e falta de autoridade moral tornam o jogo de xadrez das causas e condições de convivência de consequências imprevisíveis, podendo comprometer vidas futuras ao algemar-nos às tomadas de decisão equivocadas. Inicia seu poderoso discurso relembrando os ciclos da vida, que a transitoriedade da pobreza material pode se suceder à riqueza destinada ao serviço, que a tristeza pode ser sucedida pela alegria em nova existência. Mas o detalhe primordial é que não era necessário esperar por uma vida futura para que o milagre da vida plena pudesse acontecer, pois poderia acontecer aqui e agora, quando alguém decidisse abraçar a metanoia, a transformação do reino dos céus. Então, ele voltou seu discurso para os desapegados das aparências e ilusões deste mundo. Aqueles que eram conscientes de que havia uma realidade maior e espiritual acima dos fenômenos transitórios e materiais. Do mesmo modo, os que choram, sofrendo tranquilamente as consequências de seus deslizes do passado de erros e más escolhas, serão consolados pela sabedoria e paz profunda do dever cumprido e do resgate pelas leis do karma, que lembra que semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Do mesmo modo, aqueles que extinguiram em si os desejos de vingança ou violência, de mando, comando e desmandos, serão candidatos à condição de servos úteis ao priorizar seus pensamentos, crenças e aspirações ao mais alto serviço ao bem. Como se vê, ser discípulo do Cristo é renunciar a toda a tranquilidade da alma, aprender a rastejar no pedregoso solo ao autoconhecimento, até aprender a voar nos ares da sabedoria. Por fim, o amado Mestre Nazareno deixa orientações específicas sobre os que buscam realmente aprender o significado da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. O mundo em que vivemos é regido por leis, e estas leis são justas, de forma que nenhuma criatura de Deus se ache privilegiada ou acima da outra. Entre estas leis estão a lei de reencarnação, onde a vida, que é contínua, faculta a todos os seres sofrerem metamorfoses a utilizar-se de diferentes corpos em diferentes situações, diferentes países, diferentes culturas, diferentes estados sociais, para aprender as mais diversas lições, a fim de consolidar a sabedoria plena, essencial para a verdadeira justiça. Outra lei é a de compensação,
chamada no Oriente de Lei da Ação e Reação, ou simplesmente Lei do Karma, e no Ocidente de Lei de Causa e Efeito. Por esta lei, todas as palavras, pensamentos, emoções, ações e emoções emitidas por nossa mente vão reverberar no universo, trazendo de volta para nós as consequências produzidas. Nas cartas aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo adverte que de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Esta lei, que é justa, tem o mesmo objetivo da lei de reencarnação, ou seja, aprimorar o espírito até atingir a perfeita sabedoria, logo a perfeita justiça. Podemos dizer que a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito, ou lei do karma, são cara e coroa da mesma moeda evolutiva da vida. Era comum, na oratória do doce Nazareno, fazer comparações entre ações e consequências dos atos do ponto de vista moral e espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Fazia contraponto às vezes com ai de vós, ricos, pois já recebestes vossa recompensa. Isso significa também que as oportunidades de renascer com condições de posse, de mando e de riquezas, se não fossem bem utilizadas em favor do bem coletivo e combatido os apegos, resultariam numa sementeira de vida próxima, destituído de todas as ilusões materiais. Imagine aqueles que se locupletaram e condicionaram suas mentes ao apego dos deleites e sensações. Estes, ao renascer em nova existência, seu contínuo mental, cheio de desejos sensuais e ávidos por poder e prazer, ao deparar-se numa condição de humilde despossuído, sem casa adequada, condições hidrossanitárias e alimentação de baixo poder nutricional, como seria doloroso, moral, emocional e mentalmente, obrigando o indivíduo a fazer das tripas coração e aprender a humildade e autossuperação. A dor não era necessária, mas ao rejeitar a companhia do amor, a dor faz-se presente e ocupa lugar. Deus está inocente nisto. Somos nós que fazemos de nossa mão direita a palmatória para a esquerda. A justiça de causa e efeito e da reencarnação pode se fazer presente em outras passagens, como por exemplo, bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados, e ai de vós, os saciados, pois tereis fome. Aí, uma seta luminosa aponta para o nosso egoísmo e narcisismo doentio, que guarda apenas para nós mesmos, poupando outros famintos, desnudos e doentes do mínimo de conforto e saciedade. Felizes vós que chorais, porque rireis, contrasta-se com ai de vós que rides, pois chorareis. Os dedos da lei de causa e efeito e da reencarnação apontam para o cinismo, o escárnio, o deboche, o abuso de autoridade que faz sofrer a outros, enquanto a vaidade e o sentido se locupletam de tresloucadas sensações de prazer, pompa e poder, sem se importar com as consequências de seus atos e quantos estes possam prejudicar em detrimento da verdade, entronando a corrupção e mentira para se manter em destaque. Felizes de vós, quando fordes perseguidos, porque assim fizeram aos profetas, contrasta com ai de vós, quando vos louvarem, pois assim fizeram aos falsos profetas. Numa alusão de que este mundo é de provas e expiações, onde a verdade
ainda não foi devidamente respeitada, e que aquele que se atrever a levantar a voz contra os injustos arcará com toda sorte de afronta, escárnio e perseguição, pois os maus são organizados e não param para descansar. Jesus, que desceu do monte para a planície onde estavam as consciências adormecidas dos homens, inicia o seu discurso exaltando as virtudes, a lei de Deus e sua justiça. Quantos estariam amadurecidos pelo tempo para acordar? Ele sabe que motivaria muitos, e estes sabiam que enfrentariam uma ira opositória dos homens maus, ignorantes e poderosos. Existe algo pior do que um homem mau, ignorante e poderoso? Porém, estes homens e mulheres de boa vontade sabiam que em seus corações não havia mais espaço para medo, covardia e relutância. O entendimento da imortalidade e a percepção de que se andassem na luz não seriam contaminados pelas trevas, pois ainda que destruíssem seus perecíveis corpos de carne, seus espíritos imortais encontrariam em vidas futuras novas oportunidades de encontrar o reino dos céus dentro do próprio peito, mesmo que o cenário do mundo exterior se apresentasse como inferno. Dentre os valores humanos a cultuar para libertar-se dos condicionamentos inferiores, o senso de justiça é o de maior dificuldade de adquirir. Existe um constante autoconhecimento e abandono das ilusões, egoísmo e fantasias de poder sobre coisas e pessoas. Cada ser humano é único e com valores diferenciais. Aprender a conviver com honestos e desonestos, justos e injustos, sábios e ignorantes, leva ao desenvolvimento espiritual de ambos. Os bons ficarão mais pacientes, compreensivos, compassivos e justos. Os ignorantes poderão ver qual o caminho luminoso e quando o sofrimento, a dor e a perturbação os atormentar, poderão lembrar-se dos exemplos santificados como setas luminosas a indicar a saída do labirinto de confusões mentais em que se desenvolveram. É do atrito que nasce a luz para ambos. Ao longo da história da humanidade, as cabeças vazias de valores, de sentimentos nobres e de motivação de transformar proativamente o mundo criaram situações de lama, suor, sangue que tisnaram as águas da história. Basta olhar pelas janelas de nossas casas, jornais e televisão, e lá estarão as marcas da maldade e da injustiça. Um país invadindo outro, refugiados a morrer no mar tentando escapar de bombardeios, políticos a serem alvos de corrupção nos 4 cantos do mundo, autoridades sendo trancafiadas por abuso de poder ou por condenar populações carentes à ausência de segurança, saúde, educação e infraestrutura, sendo relegadas à miséria por gerações. As leis de Deus, por serem sábias e justas, nos convidam a ouvir constantemente o convite do Cristo amado à transformação de nossos corações, combatendo a ignorância, expectativas falsas ou tentações inebriantes. Compete a cada um de nós escolher ouvir o chamado e diminuir o fardo de dor sobre nossas costas. Nada no universo é obrigatório, compulsório ou coercitivo. A libertação, a aquisição da sabedoria e o desenvolvimento da justiça começa no aqui e no agora, no autocontrole e na renúncia ao supérfluo espiritual. É preciso resistir aos convites lascivos da maldade, do poder transitório e do prazer efêmero. Você está disposto a seguir esta luminosa jornada? Divulgue com seus amigos nas redes sociais nossos projetos da
terraespiritual.org, em favor de um mundo mais fraterno e engajado na transformação do planeta de provas e expiações num mundo de regeneração.